Olá, estamos no ar com mais um Despertar à Luz do Conhecimento aqui pela nossa TV. Lembrando que estamos na TCM, no canal 15, 16.6 e 24, na Brisanet no canal 176, na Telecab no canal 94 e você pode também acompanhar na web e no aplicativo Nossa TV, pelo Android e iOS. Também pelo YouTube, ou seja, espalhe essa ideia do bem, despertar a luz do conhecimento para um amigo, para um parente, para a gente levar essa mensagem adiante. Desde já, agradecendo a audiência dos telespectadores e internautas. Hoje, o nosso tema será a terceira revelação. E, para tratar desse tema, temos convidado aqui Arthur Leite, que a gente vai, obviamente, desde já agradecer pela participação, por atender nosso convite, e vamos falar um pouco, antes da gente iniciar sobre a temática em si, né, do breve currículo aqui do Arthur Leite, para que a gente possa iniciar o despertar. Arthur iniciou os estudos no Centro Espírita Irmãos do Caminho em Natal em 2004, portanto há 20 anos, estudo e prática da mediunidade, participou de diversos cursos de magnetismo com Jacob Melo, né, praticando tratamento através dos passes magnéticos no Lar Espírita Alvorada Nova. Também é trabalhador no tratamento com magnetismo e expositor no Centro de Estudos da Doutrina Espírita. Também é expositor e escreve semanalmente um artigo no Jornal de Fato. Desde já, nosso muito obrigado, Arthur, por estar aqui conosco para a gente falar de um tema também super interessante à luz do Espiritismo. Fabiano, muito obrigado, amigo, pelo convite. É sempre uma alegria participar desse programa, transmitir um pouco do nosso conhecimento para a consolação, porque a doutrina é uma doutrina de consolação, de amor, e, acima de tudo, sobre a égide do Jesus, no nosso Divino Mestre. E estou aqui para contribuir e levar algum conhecimento. Arthur, a gente vai, obviamente, como a gente iniciou agora há pouco, falando sobre a terceira revelação, sim, mas em forma até de esclarecimento para quem é espírita, para quem não é, para quem é simpatizante, que está nos acompanhando, gostaria que você pudesse nos falar sobre as duas primeiras revelações. Quais são essas primeiras duas revelações, para poder, antes, a gente daqui a pouco chegar no tema principal? Sim. Antes de falar, eu gosto de fazer um pequeno preâmbulo. Tudo bem. Porque nós temos, no Ocidente, as principais religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo. Claro, essas três religiões monoteístas. Claro que no Ocidente tem muitas outras, né, o hinduísmo e várias outras, também como aqui existem outras, mas as principais são essas. E a primeira, que é a revelação de Deus, né, para a espiritualidade, para nos esclarecer sobre a palavra de Deus, veio Moisés com a missão, que é a sua principal revelação, por assim dizer, foi nos trazer a certeza, nos trazer a luz que Deus é único. Porque à época existia o mito de vários deuses: o Deus do relâmpago, o Deus do trovão, Deus do sol, Deus da lua, Deus do amor e por aí vai. Então Moisés veio com essa, digamos assim, missão e nos trouxe essa contribuição muito boa, porque começou a apaziguar aquelas tribos que brigavam, porque quando ele trouxe essa ideia, nos trouxe a certeza que somos todos irmãos, filhos de um único Pai, Deus. Mas ele ainda continuou para domar aqueles irmãos, ainda em estado primitivo, teve que usar das suas forças, digamos, porque ele, acima de tudo, foi um legislador. Trouxe aquele pessoal, passou 40 anos conduzindo aquelas pessoas pelo deserto e manteve várias leis, né, as leis judaicas, que são 614 mandamentos, para frear, por assim dizer, aqueles ímpetos daquele pessoal. Então, a principal revelação de Moisés foi o Deus único, o Deus que criador e acabando com aquela mitologia dos vários deuses. Dos vários deuses. Há quase 2000 anos depois vem Jesus.
com a sua doutrina mais suave, o pessoal já um pouco mais brando, e ele veio nos dizer que Deus não é só Deus único, mas ele é Pai. Veio tirar aquela imagem do Deus vingativo que tinha lá em Moisés. Deus duro, Deus que castigava, era o principal, porque Moisés fez isso para, como nós falamos antes, abrandar aqueles corações. Que foi necessário na época de Moisés. Era a linguagem ideal, porque eram povos primitivos. A pedagogia do medo. Exatamente. E Jesus nos trouxe a principal contribuição, que dizer que Deus é Pai. Quando ele professa a oração, que ficou conhecida, esse roteiro para nós orarmos, Pai Nosso. Ou seja, Jesus já chegou no momento mais evoluído da humanidade. Da humanidade. Porque o judaísmo, porque Jesus nasceu judeu, viveu judeu e foi assassinado judeu. Então, ele, no Sermão do Monte, a sua primeira fala pública, que ele mostra em 3 capítulos, que Mateus é quem mais traz, com mais ciência, com mais detalhes. Os outros evangelistas trazem mais com menos detalhes. E no capítulo 6, que é 5, 6 e 7 de Mateus, ele disse que não veio modificar a lei nem os profetas, e sim fazer cumpri-las. Por que ele diz isso? Porque era perturbada as leis mosaicas. Eram as leis duras, as leis judaicas, desculpe. As leis duras e de muito mal compreendida. E cada um interpretava a sua maneira. Jesus veio colocar suavidade nessas leis. Jesus veio dizer que somos irmãos, precisamos amar. Amar é o próximo. Aí o judeu disse, mas quem é o meu próximo? Porque para o judeu, o próximo só era seus familiares. A turma da proximidade. E Jesus vai dizer, temos que amar até os inimigos. Amar o próximo como a ti mesmo. E quem é o meu próximo? Lá na parábola do bom samaritano, ele diz isso, né? Que o judeu, o saduceu, o questiona por isso. Então, se você observar, Jesus está sempre sendo testado. Porque quando diz que ele não veio modificar a lei, nem os profetas, ele conhece a lei. Então vamos testá-lo. E por muitas vezes ele é testado. Vamos ver na palavra da mulher adúltera, no para ver se ele entrava em contradição. Se entrava em contradição. Mas ele veio aliviar, e é muito interessante que ele diz, visto o que foi dito, eu porém vos digo. Ele não diz, visto o que foi escrito, não, porque eles mudavam conforme a sua necessidade, ou o momento, eles mudavam, a conveniência, eles mudavam as leis. E, Arthur, a partir dessas duas revelações, o que caracteriza, então, trazendo para a temática, né, do nosso programa hoje, essa terceira revelação, e o que há de diferente em relação a essas duas primeiras? A terceira revelação, porque a revelação é algo que existe e, no momento, nos traz a baila, nos traz com mais clareza, com mais simplicidade. Ela está lá. Está lá. E como Jesus disse que não veio mudar a lei, Kardec disse que também o Espiritismo não veio mudar a lei cristã, e sim botar claridade, botar lucidez. Estou dizendo que minhas palavras, mas está nas literaturas de Kardec, desculpa. E o Espiritismo, ele não tem a pretensão de mudar nada e veio aperfeiçoar, como nós já falamos. Kardec foi convidado a assistir aquelas fenômenos que ele dizia, das mesas girantes, dizendo que a mesa respondia. Kardec foi magnetizador durante 35 anos. Ele sabia que era possível você, através do magnetismo, fazer um objeto levitar. Ele tinha consciência disso. Mas foi lá e disse, não, mover se pode. Agora, ela tem inteligência? Não. A mesa ela não pode pensar, a mesa ela não tem razão. Tem algo por trás. Ele começou a pesquisar. Porque nós precisamos entender que Kardec ele não foi somente o codificador. Eu disse, Kardec foi o codificador do Espiritismo. Mas Kardec, como professor, como um grande pesquisador,
Ele usou essa metodologia para pesquisar muito, e pesquisou muito. Você vê no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que nós pecamos também, Fabiano, porque nós não lemos, não estudamos. E às vezes ficamos divulgando sem ter bases. E Kardec, ele fala de Platão, de Sócrates, de todos os precursores na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele mostra que ele pesquisou muito. Porque Kardec, ele só não teve, claro que teve muita contribuição do mundo espiritual, do além. Ele fala isso na sua obra, Obras Póstumas, que ele deixou escrito, depois que foi editada, ele já tinha desencarnado. E ele, acima de tudo, ele pesquisou demais, recebeu, e ele defendia a universalidade dos ensinamentos. Ele defendia isso porque foi através de vários médiuns que as informações chegaram a ele. Não é através só de uma pessoa, porque podia ser usado de maneira equivocada, porque os espíritos, às vezes, usam de má fé para com as suas comunicações. Isso nós sabemos, quem trabalha em mesa mediúnica tem essa consciência. Então, Kardec, através da sua experiência como professor, ele é tão criterioso que ele não usou o seu nome, do professor, Hipólito de Vilhar Diniz. Desculpe, Diniz. E aí usou o pseudônimo Allan Kardec para não confundir justamente, né, com aquela discussão que inclusive existia na Europa, né, que o espiritismo ele vinha sendo criticado e ele, para livrar qualquer coisa e não usufruir do nome dele, botar em jogo, ele vai para o nome, né, um pseudônimo chamado de Allan Kardec. E aí, para a gente traduzir, digamos, ou simplificar, então a gente tem essas 3 revelações. Moisés, né, a vinda do Cristo há 2000 anos, e a terceira seria essa revelação dos espíritos para essa doutrina chamada espiritismo. Então são essas 3 bases. E dentro dessa terceira revelação, Arthur, pode simbolizar algo do retorno de Cristo à Terra? Como é que o espiritismo vê isso? Porque o espiritismo, digamos assim, que a segunda revelação, se nós olharmos direitinho, ela é uma transição da primeira para a terceira. O próprio Jesus, no seu sermão do cenáculo, ou na última ceia, como queira, ele diz que se me amares, guardar os meus mandamentos, eu vos enviarei um novo Consolador, para ficar com vocês até tal. Ele nos afirma isso. E tudo que... Porque Kardec, ele não traz o Evangelho para o Espiritismo. Ele traz o Espiritismo para o Evangelho. É tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra. Não foi a primeira e nem a segunda. A primeira foi o Livro dos Espíritos e a segunda o Livro dos Médiuns. É a terceira obra das obras básicas. Né? Então, não é... E o Espiritismo tem a sua base no cristianismo. E o cristianismo tem a sua fonte no judaísmo. Porque Jesus foi judeu. E o judaísmo tem a sua fonte em Kardec. Então você vê que é Moisés. Para você ver que é uma sequência. E todos com uma ligação. Todos com uma ligação. Moisés traz Deus como único. Jesus diz que Deus é Pai, é amor, e Kardec diz que Deus é imutável, bom, justo e perfeito. Diz isso através dos espíritos que trouxeram as mensagens, né? Não, sim, também trouxe. Agora, ele bebeu na fonte do judaísmo também. Porque nós precisamos ter cuidado com o que é espiritismo e movimento espírita. Certo. Por exemplo, ter muito cuidado com isso, porque às vezes deturbam algumas... Porque, no caso aí, Arthur, só para a gente esclarecer, tem revelações dos espíritos pela codificação e tem também o pensamento do pesquisador Rivail, que é seu dono conhecido por Allan Kardec. Então, esse pensamento que ele tinha de Deus não necessariamente foi a revelação dos espíritos, foi dele, né? Que Deus era essas colocações que você falou. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem... A primeira pergunta do Livro dos Espíritos,
todos nós sabemos, todo mundo decora, todo espírito diz isso em coro. O que é Deus? Não tem o artigo não. Que é Deus. Que é Deus. Inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. No primeiro exemplar do Livro dos Espíritos, que foi com 501 questões, depois ele ampliou para 1019, porque tem uma questão aí de impressão, a 1018 ou 1019. Ele traz essa afirmação como um comentário dele. Depois ele transforma na pergunta. Isso quem mais trouxe, com mais, assim, foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele traz isso com muita propriedade. Kardec provavelmente foi nessa fonte. Por exemplo, a lei de causas e efeito é um dos princípios da Cabala. Então você vê que ele tem uma ampla pesquisa. Os espíritos contribuem demais. Porque a espiritualidade, Fabiano, ela não nos dá nada digamos assim, de mão beijada, como dizia minha avó. Ela nos dá a condição de pesquisar, a condição de trabalhar. A possibilidade. A possibilidade. Você vê até hoje, se você faz um pedido a um santo, um espírito, ele muitas vezes ele ajuda, mas não dá nada de mão beijada. Outro dia uma moça disse, Arthur, reze por mim que eu vou fazer uma prova no concurso. Disse, minha filha, você estudou? Ela disse, sim. Aí fica difícil, né? Difícil. Foi. E é muito interessante você ver a pedagogia de Kardec, que ele usa a metodologia de Platão, lá na República, do Bhagavad Gita, que é o diálogo. O livro que é o Espiritismo é o diálogo. O livro dos Espíritos é diálogo. Então, nesse diálogo, ele vai aprofundando. Você vê que ele usa aquela técnica, que ele começa do simples e vai aprofundando. Se você lê o livro dos Espíritos, você vai aprofundando até chegar uma questão. Tem até hora que, às vezes, tem algum espírito que diz, mas nós já falamos sobre isso. Mas ele aprofunda mais. E vai aprofundando para esclarecer. Que ele nos diz que a doutrina tem que ser simples para evitar equívocos, interpretações diversas, como aconteceu no cristianismo. Tanto é que hoje existe aí centenas de religiões e seitas. Porque são interpretações, né? Diversas. Existem umas interpretações. E, Arthur, dentro dessa terceira revelação, propriamente voltando para ela, que seria justamente o surgimento dessa doutrina de revelações dos espíritos, a codificação de Kardec. De que modo você entende que o Espiritismo poderia explicar se há hoje um grande entendimento, de que forma isso impactou na humanidade, essa terceira revelação? As pessoas passaram a ter um entendimento diferenciado, uma nova visão, ficaram mais humanas. Como é que você entende que a terceira revelação mexeu com a humanidade? A questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é questionado qual o tipo mais perfeito que Deus deixou para a humanidade. E a resposta é bem sucinta, muito simples. Vede Jesus. Ele não afirma que foi Jesus. Vede, como nós falamos aqui, os espíritos superiores, eles não nos dão coisas prontas. E a doutrina, ela não é uma doutrina terminada. É uma doutrina evolutiva. E contínua. Contínua. Uma evolução contínua. Vede Jesus. Por que ele diz isso? Porque quantos de nós temos Maomé, que também foi uma revelação. Temos Buda, Ladislau, Confúcio, e por aí vai. Cada um desses tem a sua revelação, tem a sua contribuição. Então, se ele dissesse, é Jesus, ofenderia essas pessoas. Essas outras correntes, que também têm a sua parte evolutiva, a sua contribuição para... grande mensagem para a humanidade. Grandes mensagens. Você vê, Maomé é um grande profeta. E seria até uma certa arrogância você centralizar, né, com outros saberes também. Então, a doutrina espírita, porque quando você começa a estudar algo,
tem alguma coisa que lhe prende. Vamos dizer, em Jesus, quando eu digo que Jesus é o meu modelo e guia, muitas vezes dizem, não, Jesus é o modelo e guia para a humanidade. Não é. Muitos não têm ele como modelo e guia. Não estou dizendo que ele não seja, mas muitos não têm. Não tem, exato. Nós temos que respeitar isso. Vai depender das culturas, né, das crenças. Então eu preciso conhecer Jesus, ter no mínimo, e quem que me traz esses conhecimentos? Os evangelistas, que são reveladores. Os evangelistas são grandes reveladores, porque se não fosse eles, nós não tínhamos o conhecimento de Jesus. Os 4 evangelistas, que estão no Novo Testamento, e os evangelistas apócrifos, que eles deixam ficado fora. Tem uma literatura belíssima. Se você vê o pró-evangélico de Isaías, é belo. Então, eu quando comecei a estudar a doutrina, eu li o livro dos Espíritos, quando chegou na Gênesis, capítulo 1, item 36, que ele nos informa que o Espírito ele não tem cor, não tem sexo, não tem... Hoje ele pode ser idade, senhor, amanhã ele pode ser escravo, hoje ele pode estar no corpo feminino, amanhã eu disse, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou. Porque aquilo me trouxe um consolo muito grande. E você, a doutrina nos dá a possibilidade dessa consolação, porque as mesas mediúnicas, através dos médios, os espíritos, eles, digamos assim, eles têm uma ressurreição num corpo emprestado. Um ente querido meu tem a possibilidade de falar comigo, de me mandar um recado, por assim dizer. E como isso é consolador, né? Como isso é consolador. Aí a obra de Chico Xavier, do que ele fez belíssima. em vida. Então, e ele traz essa nova luz sobre os evangelhos, sobre Jesus principalmente, que é a nossa base, é a nossa base, é o nosso, como eu digo, meu Deus, é o basilar da doutrina. Ele, no livro dos Espíritos, do Evangelho, diz, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Porque, como nós falamos no início, a revelação existe algo e é revelado. Os judeus, eles tinham a ideia da ressurreição ou da reencarnação. Mas eles tinham a ideia que só quem reencarnava, ou ressurgia, eram os profetas, os enviados de Deus. E somente eles. Tem lá em João, capítulo 13, o diálogo de Jesus com Nicodemos. E Jesus diz que não é só os profetas. Ele diz a Nicodemos, é necessário, para conhecermos o reino de Deus, é necessário nascermos de novo. O homem nascer de novo. Quem quer que seja. Todos nós temos a possibilidade da reencarnação. A oportunidade de reparar nossos erros. A oportunidade de evoluir. Porque só através da reencarnação, nós evoluímos com mais precisão. Não que nós não evoluímos na erraticidade. Porque a erraticidade também tem um equívocozinho que a pessoa sempre precisa esclarecer. Né? Mas você fazer uma pergunta, pode continuar. Por falar em João e nesse evangelista importante da passagem de Jesus, tem um texto aqui, Arthur, que eu gostaria de destacar para que você pudesse comentar. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Gostaria que você pudesse comentar para a gente sobre esse importante trecho da passagem de João Evangelista. Essa passagem, João nos traz no Sermão do Cenáculo. Acho que o penúltimo discurso que Jesus faz, e é um discurso para os seus, é um discurso privado, né? É diferente do Sermão do Monte, do sermão profético, de muitos outros sermões que Jesus fez. Quando ele fala isso, ele está com os seus discípulos e ele faz essa promessa, essa afirmação, por quê? Se me amar, se guardar os meus... O que é guardar? Praticar, seguir os meus mandamentos, eu vos enviarei um novo Consolador, ou Consolador prometido,
Não é isso que diz? Exatamente. E Enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. é bem interessante que Jesus, ele sempre está bebendo na fonte da primeira revelação. Essa fala porque ele diz, em Levítico, que Yahvé é o Consolador. Por isso que ele disse, eu pedirei e ele vos enviará um novo Consolador. Yahvé é aquele Espírito que, digamos assim, foi o guia de Moisés. A pessoa diz que é o próprio Deus, e não é. É um Espírito, como Jesus foi para nós. Como se fosse um mentor espiritual. Um mentor espiritual, muito bem. E ele diz lá, Yahvé é o Consolador. E Jesus disse, eu pedir que ele enviará um outro Consolador. Por que ele diz isso? Para que nós, através dos seus ensinamentos, hoje se tem assim, não posso ter a certeza, mas devido às suas obras e o seu modo de nos esclarecer as passagens de Deus, a palavra de Deus, sabemos que o Espiritismo tem esse papel do novo Consolador prometido. Porque não há consolação maior de você saber que um ente do seu que saiu do corpo, deixou a carne, está vivo. E que a qualquer momento pode muito consolador. se comunicar com você. Nós temos a possibilidade de através dos ensinamentos, nós sabemos que ninguém está condenado ao fogo eterno. Teremos a nossa possibilidade de evolução. De se regenerar. De seguir o caminho do bem, em busca... Por mais maldade que em algum momento você tenha dentro do coração, né, no plano terreno. Porque Kardec, uma das suas maiores descobertas, digamos assim, porque ele começou a receber comunicações. Tem espíritos endurecidos, espíritos levianos, espíritos zombeteiros, de todas as espécies. E os inteligentes. Os espíritos felizes. Mas por que tem essa disparidade entre esses espíritos? E tinha os inteligentes também que usavam da maldade. Sim, sem dúvida. Porque é um engano imaginar que não existem espíritos inteligentes que são do mal, assim como aqui na Terra. Kardec nos informa que os espíritos não são ninguém mais do que nós sem o corpo. Quantas pessoas não são inteligentes aqui entre nós e que fazem o mal? Então, quando desencarna, leva com ele as mesmas ilusões, os mesmos defeitos, as mesmas necessidades e por aí vai. Então, que ele começou a pesquisar e entendeu que era o nosso modo de viver na carne que nos levava a isso, ao desespero, ao mal, ou ao bem, ao sofrimento, à alegria, e assim vai. Se você vê o livro Céu e Inferno, que é da codificação, ele nos traz todos esses exemplos de espíritos comunicando, falando da sua condição quanto desencarnada. Condição moral. Ô Arthur, e uma pergunta que até para quem não é do espiritismo também como leigo, poderia se perguntar. A gente está falando das revelações, falamos da primeira, segunda, a terceira. De acordo com o espiritismo, essa terceira revelação, ela é a última? Não. Ou ainda existirá a possibilidade de uma outra grande revelação para a humanidade? Kardec nos informa, através do espírito, que tem coisas que nós ainda não podemos saber. Mas, com certeza, o mundo ele evolui constantemente. Haverá outras revelações. O próprio Jesus diz, enviará o novo Consolador para vos dizer, enviarei o Paraclérito, o Espírito, para vos lembrar o que eu disse e vos dizer o que eu não pude dizer. Então, quando Jesus veio, era pensado na época que ele era a última informação. O Espiritismo vem com muito mais informação. Por quê? Porque nós, como você bem colocou, já estamos no patamar de assimilar essas informações. A inteligência, a humanidade evoluiu muito, né? A ciência está aí para mostrar isso, né? Kardec, na questão 23 do Livro do Espírito, ele pergunta, o que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Na 76, ele diz que que definição se pode dar dos espíritos? Ele diz, pode dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação,
povoam o universo fora da matéria. Você vê que Deus, ele diz que é a inteligência suprema, e nós outros somos os espíritos são inteligentes. Deus é a inteligência suprema e nós somos inteligentes. Suprema com Deus. Arthur, a gente está caminhando para o final do Despertar à Luz do Conhecimento, hoje com esse tema, a terceira revelação, e eu gostaria que nessa parte final você pudesse nos brindar e dizer como é que você e o Espiritismo, obviamente, entende que essa terceira revelação trouxe de grande benefício e que a gente tem visto na prática. Essa evolução, essa bondade que, apesar de tantas coisas às vezes ruins que noticiamos, que a gente tem conhecimento, mas que há uma evolução, há uma bondade. O que de fato trouxe de grande positividade para a humanidade essa terceira revelação? Os 5 princípios da doutrina é a existência de Deus. Isso, todas as religiões nos trazem essa informação. Às vezes de maneira equivocada, mas a imortalidade da alma. Saber que nós não morremos e temos a pluralidade das existências. Vamos viver várias. A vida é contínua, é uma só, mas as existências são muitas. Vamos estamos na Terra, amanhã podemos estar em outro planeta, dependendo da nossa condição evolutiva. A pluralidade dos mundos. Jesus já nos dizia isso. Na casa do Pai há muitas moradas. O Espiritismo vem confirmar isso e nos mostrando como Kardec, didaticamente falando, claro, ele divide isso em cinco possibilidades. E essa comunicação nossa, enquanto encarnados, com os espíritos, isso para mim, além de ser uma grande revelação, é uma caridade imensa, Fabiano. Você bem colocou aí, Chico Xavier, quantas mães desesperadas já à beira até de cometer um desatino porque não aceitava a ausência de um ente querido, de um filho, e o filho vem dizer: mamãe, eu estou vivo, mamãe, eu estou bem, mamãe, não chore por mim, eu estou lhe ouvindo, eu estou lhe consolando, mamãe. E até na justiça aconteceu uma carta Exato. E é muito interessante, se você tem aquele episódio de Santo Antônio de Pádua, que ele faz a bicorporoidade, ele está em Pádua e vai servir de testemunha em Roma para o pai. Isso são tudo claridade que a doutrina nos traz, que nos consola, que nos dá uma nova visão para o porvir. É como se fosse uma coisa muito libertadora para cada pessoa. Arthur, desde já, muito obrigado por esse tema esclarecedor. A gente está caminhando aqui para o final e você pode, de forma sucinta para a gente concluir, deixar a sua mensagem nessa parte final do programa com relação a essa temática e tudo isso que envolve o despertar à luz do conhecimento. Só agradecer, Fabiano, pela oportunidade, que isso é muito importante, de divulgarmos essas luzes que nos chegam do céu. E dizer que estou à disposição que o pessoal aproveite, leiam mais os espiritismos, principalmente os espíritas, se aprofundem mais nesse tema que é belíssimo. E quem não for espírita, fica o convite aí para frequentar e conhecer uma casa espírita, leituras, nessa época reflexiva que geralmente acontece com todos, que é o final de ano, o Natal que está bem pertinho aqui para todos nós. Desde já, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui, pela nossa TV, pelo canal, pela televisão e também pela internet. Espalhe essa mensagem e até a próxima edição de mais um Despertar à Luz do Conhecimento. A todos, até mais.